Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Joenis. Queridos alunos, hoje vamos dar início ao estudo dos biomas do Brasil, ok? Vamos fazer aí uma revisão do que vocês estudaram aí referente aos biomas brasileiros. Para início, vamos trabalhar a Caatinga. Caatinga que é um bioma 100% nacional. O bioma da Caatinga abrange alguns estados próximos à região Nordeste, tá? Então, só para a gente assimilar, se localizar dentro da Caatinga. O professor vai mostrar aí os estados em si, o percentual do território nacional. O importante é lembrar que a Caatinga não existe em nenhum outro lugar no planeta. É um bioma típico dentro do nosso país, tá? Então, o bioma em si da Caatinga só abrange o território nacional, não é igual aos diversos biomas que existem, tá? Que abrange aí outros países que fazem fronteira. O bioma da Caatinga é específico do Brasil. Tem a sua ocupação ali, galerinha, tá? De aproximadamente 844.453 quilômetros quadrados. Está localizado, igual o professor falou, entre o Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Maranhão. Lembrando que o menor percentual do território que abrange a Caatinga está no Maranhão, com 1%, e o maior território em si está dentro do Ceará, tá? Dentro do estado do Ceará, que abrange 100% do território cearense. Ok, galerinha? Vamos falar um pouquinho do solo. O solo, que é um solo poroso, raso, rico em minerais e fragmentados por rochas. Lembrando que essa junção entre rochas fragmentadas e um solo raso, tá, dificulta em si o desenvolvimento da mata em si, da vegetação local. Então, por isso que tem uma vegetação ramieira, tá? Chamada rasteira. Então, a vegetação da caatinga em si, então ela é uma vegetação rasteira. Podemos falar um pouquinho do relevo, que quando a gente pensa na caatinga, pensamos em um deserto. Não, galerinha, também existe uma vegetação verde, tá? Não é aquela esbranquiçada que podemos observar nos livros. Podemos ver pelo planalto em si, ali o pico do famoso Jablé, que é aproximadamente 1.197 metros de altitude acima do nível do mar. Olha que legal. Então, além de ser ali uma planície em si, um pouco a Caatinga, também existe planalto lá, tá? E um pouco de depressão que vai nas áreas litorâneas em si. Vamos falar agora um pouquinho a água e o clima. Lembrando que o professor já falou, junto com o clima muito quente durante o ano todo, tá? Com baixa umidade, então não se encontra muita água, não existe assim uma facilidade entre alguns estados nordestinos com acesso à água, porque é um solo poroso. Apesar de chover sim na região nordeste ao longo do ano, são precipitações. Quando eu falo precipitações, falo em chuva. São chuvas concentradas e torrenciais que caem e acabam sendo absorvidas, tá? É muito rápido. Podemos observar na imagem número 1 ali, onde o homem está mostrando o sol, porque é um solo poroso, então acaba absorvendo água. Tanto que essa grande concentração de absorção de água dentro do Nordeste, ali no bioma da Caatinga, acaba fazendo grandes lençóis freáticos. Então é muito fácil encontrar água no Nordeste. Só não existe investimento necessário do governo e dos estados em si para tirar essa água do solo, porque ela tem grandes mananciais em si e acaba desaguando, tá? Esses lençóis freáticos em Minas, mas pelas áreas litorâneas, perto dos planaltos, onde que vai dar a definição ali das áreas litorâneas próximas às praianas, né, do Nordeste, ok? Vamos falar um pouquinho da economia. O principal e o fornecimento de lenha como
matriz energética. Então, lá na Caatinga em si, existe a grande retirada, tá? O grande fornecimento de lenha como matriz energética. Então, grande parte da movimentação energética do Nordeste, uma grande produção de carvão em si, que gira grande economia sustentável ali, entre aspas, podemos falar que não é sustentável, mas para a população em si é muito essencial para o desenvolvimento econômico, tá bom? Então a retirada de lenhas, tá, para energia, para a matriz energética em si, ela é uma ferramenta econômica lá na região Nordeste. A pecuária, tá, é a captação que dá um suporte da Caatinga aí, de 8 a 13 hectares aí de bovinos e de 1 a 1,5 de caprinos. No Nordeste possui 10,4 milhões de caprinos, corresponde a 88% do rebanho brasileiro, sendo que o ovinocultura corresponde a 39% dos rebanhos com 7,2 milhões de ovelhas. Vamos lá, vamos fragmentar isso para ficar mais fácil. A pecuária em si, ela tem uma grande capacidade dentro da região Nordeste. É de 8 a 13 hectares em si de bovinos e de 1 a 1,5 hectares de caprinos na região Nordeste. Possui 10,4 milhões de caprinos, correspondendo a 88% do rebanho brasileiro. Então podemos avaliar que em si a produção bovina, tá, na região Nordeste, o gado em si, não tem um grande potencial igual lá na região Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Então, o grande alavanco da economia da pecuária em si aí vem de grandes rebanhos, como o de caprino, tá? Então, um grande percentual aí dentro do desenvolvimento econômico também é a base do caprino e um pouquinho aí do ovino, correspondendo a 39% do rebanho, tá? Então, 7,2 milhões de ovelhas. Então, em si, a pecuária no Nordeste, ela é forte, mas não é um impacto econômico muito forte para a região dentro do bioma da Caatinga, tá? Temos a apicultura e a agricultura de cerqueiro e irrigados, tá? Esses cerqueiros e irrigados é aquele sistema onde se tira água de grandes aquíferos, de grandes poços, tá? Para alimentar a grande produção do território. Então, para deixar bem umedecida, para crescer aquela parte frutífera da região em si. A apicultura, vocês sabem que é o mel em si, a produção de mel através da retirada das colmeias em si de abelha. Então, o clima em si facilita a grande produção da apicultura também na região Nordeste, entre aspas, ali pelo bioma da Caatinga. Mantendo-se ainda na economia, o extrativismo de vegetais, igual o professor falou, a retirada, né? Então, a Caatinga em si, ela tem uma grande retirada de recursos naturais. O extrativismo em si, o vegetal, tá? Retira em si recursos da natureza para a economia. Quando falamos em extrativismo, falamos na retirada de recursos minerais, tá? E naturais também. Aqui embaixo temos alguns, tá? Recursos vegetais não minerais, tá? Quando falamos em recursos minerais, falamos no minério, tá? E o extrativismo vegetal se fala na parte ligada à vegetação nativa da Caatinga, como umbu, uricuri, ouricuri, carnaúba, que são ali sementes em si que são retiradas para parte farmacêutica e também para o desenvolvimento de artesanato. Ok, galerinha? Até me peguei aí com o palavreado. Geralmente, galerinha, a colocação desses nomes, tá? Vem geralmente do Tupi-Guarani, que são tribos indígenas, tá? Etnias indígenas que viviam no Brasil
no período da colonização aí do Brasil, onde aconteceu lá em 1500, tá? Deu início em 1500 e junto com algumas doenças trazidas pelos europeus, fragmentou essas tribos indígenas, se separando aí pelos continentes, tá? Desculpa, por dentro dos países, dentro do nosso continente, dentro do nosso país, e fragmentando esses nomes tão utilizados aí por tribos indígenas, beleza? São produtos não madeireiros, sementes, frutos, látex, plantas, medicamentos ali, tá? Medicinais que vão se tornar medicamentos. O artesanato desenvolvido principalmente a partir de fibras naturais. Então, em si, o artesanato ele não tem um grande impacto ambiental dentro do bioma da Caatinga. E sim o extrativismo vegetal, é onde que se tira grandes quantidades aí, tá? E acaba muitas das vezes colocando um tipo de alimento, um tipo de produção ali vegetal, tá? Um recurso, desculpa, vegetal, ele acaba sofrendo um grande impacto e entrando aí em colapso, tá bom? Ecoturismo, galerinha, isso é muito importante referente ao nosso bioma da Caatinga, porque é um lugar rico, tá? Com uma diversidade biológica muito grande, e as pessoas quando falam na Caatinga em si só pensam no deserto, não. Existe também a parte de vegetação, tá? Aonde que as rochas sedimentares ao longo dos anos foram se modificando e causando aí grandes lugares paradisíacos para as pessoas visitarem, como a Serra do Capivará, tá? A Serra do Capivará é um lugar bem conhecido. E temos vários pontos turísticos aí que vocês podem estar observando na internet, no Google Maps, que são lugares utilizados aí para o ecoturismo, tá? Podemos falar também das regiões praianas, grandes praias que estão ali no Ceará, Maranhão, Piauí, que são partes do ponto ecoturismo do Brasil. Também vamos falar um pouquinho da flora. Quando falamos na flora, falamos na vegetação local. Podemos falar que tem uma área abrangente aí de 1.037.517 quilômetros quadrados, tá, galerinha? A vegetação que abrange este bioma. Temos aproximadamente 932 espécies de vegetação. Vamos dizer 42 famílias que interligam essas espécies, tá? Que são 318 aí, leguminosas, tá? São aproximadamente 80, cacteres, que são os cactos, né? São aproximadamente 41, e outros nomes mais específicos voltados para a área sim da botânica, tá bom? E basicamente, tá, galerinha? Vamos finalizando a nossa aula de hoje aí, é uma dedução, uma leitura básica para entendimento, só para a gente pegar um contexto em si do que é a Caatinga, onde que está localizado a Caatinga, quais são os estados, qual é o seu tamanho, qual é a sua biodiversidade. Então, na próxima aula o professor vai agregar um outro bioma, vai fazer uma explicação de um outro bioma, para a gente começar a se familiarizar com esse tipo de vegetação do nosso território, esse tipo de solo tão rico que abrange o nosso território. Vamos conhecer um pouquinho também do sudeste, do sul, do centro-oeste e do norte do país, ok? Então, basicamente, a aula hoje termina aqui, onde falamos um pouquinho da Caatinga em si, do sertão e um pouquinho do cerrado, que logo logo vai vir aí como nossa próxima disciplina, ok? Agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado aí dessa pequena aula. Dúvidas, galerinha? Só me chamar no Classroom, pode me chamar no WhatsApp. Curtam o canal, porque toda semana o professor está disponibilizando aulas lá para vocês acompanharem e matarem alguma dúvida. Opções de aula também, pode comentar aí. Qualquer coisa o professor grava uma aula específica para você, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.